Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É um prazer enorme podermos nos reencontrarmos e darmos sequência ao nosso curso bíblico de escatologia. Vamos ficar de pé. Eu vou pedir que a irmã Maria José venha aqui à frente e dirija a oração inicial para nós. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Só fazendo uma revisão rápida da aula passada, nós fizemos uma síntese de alguns pontos básicos da hermenêutica teológica, onde vimos aquela questão dos dias anos proféticos, profeta vivo, profeta morto. E para entrarmos na profecia dos 2.300 anos, nós vimos que o profeta que teve essa visão, que é o profeta Daniel, morreu vários anos antes de iniciar a contagem ou o cumprimento dessa profecia, que se trata dos 2.300 tardes e manhãs. As 2.300 tardes e manhãs, uma tarde e uma manhã, um dia. Mas como o profeta estaria morto quando começasse as 2.300 tardes e manhãs, automaticamente não seria mais 2.300 tardes e manhãs, mas seriam 2.300 anos. Porque ali se aplica então, dentre outras profecias, Ezequiel 4, versos 5, 6 e pronto. Então os 2.300 anos, por esse motivo, se constitui a maior cadeia profética da Bíblia Sagrada, em matéria de tempo. Muito bem. Nós fizemos uma síntese na aula passada, eu vou relembrar ela, os 2.300 anos. O profeta, no discorrer da conversa, não tinha compreendido a visão. Quando lá na altura do verso 21 ao 23 aproximadamente, ele conversando com o anjo Gabriel, lá no capítulo 9 do livro de Gabriel, ele fala que o anjo Gabriel, que eu vi no início da visão, eu quero aqui chamar a atenção, que a Bíblia nunca foi escrita em capítulos e versículos. Isso é coisa da Idade Média, muito bom por sinal, mas foi no final da Idade Média, perto dos nossos dias, bem próximo. Então, isso inclui, entrelaça a visão que começou no capítulo 8 até o capítulo 9. Deixa intimamente entrelaçado. Então a referência que ele está fazendo aí, a visão que eu tive no meu início, o anjo que tinha aparecido na visão no início, quer dizer que o anjo, naquela visão dele, que é uma visão longa, ele daqui dali deitava para dormir, acordava, estava com a visão de novo. E aí, numa desses acordes, ele levanta da visão, o anjo já tinha vindo uma vez. Só que quando ele veio a primeira vez, para tratar do assunto dessa visão, que no verso 14 do capítulo 8, foi o engasgagato dele, que lá na altura do verso 27 do capítulo 8, diz que ele desmaiou, ele ficou fraco, pelejando, jejuando, para tentar entender, não entendi, na altura do capítulo 9, numa oração, na hora do sacrifício da tarde, aparece o Gabriel de novo. Então, e ele cita isso, e isso para nós fala muita coisa, porque entrelaça os 2.300 anos a explicação que ele vai dar do capítulo 9. Então, o que facilitou para nós ali?
lá de cara, no verso 24, para que o Daniel pudesse ter uma... Não, Daniel, eu e você, Gabriel estava pensando mais em mim e você do que em Daniel. Por quê que eu posso provar isso? Lá no capítulo 12 mesmo, quando ele tentou entender outras coisas da Bíblia que não entendeu, o que foi dito para ele? Sela. E vai descansar, porque você vai dormir com seus pais. E essas coisas aí, Daniel, vai acontecer lá, mas é muito para frente. Então, por isso, nós sabemos que a preocupação do Gabriel, do anjo Gabriel, estava mais para quem vinha no futuro, dentro dessa profecia, do que para Daniel, propriamente dito, que muito pouca coisa ele compreenderia. Mas ele teve uma compreensão básica do que tratava dirigido ao povo dele, o povo judeu. Então, no verso 24, ele já estende de cara, dizendo: olha, você entender essa profecia, Daniel, vamos fazer o seguinte, vamos dividir ela em duas partes, dois blocos. Uma para o povo judeu e outra para o povo do príncipe. É o que está entre o verso 24 ao verso 27 do capítulo 9. Então, quando a gente junta esses quebra-cabeças que o anjo Gabriel soltou, a gente consegue entender. Então, dividido em dois blocos. Se eu pegar, então, os dois blocos, colocar 70 semanas para o povo judeu, 70 semanas vezes 7 dias cada semana, eu chego a 490 dias, anos. Ou seja, 490 anos, encerrando o assunto. Então, se o primeiro bloco da profecia é 490 anos, o segundo bloco é simples. Se eu diminuir 490 de 2.300, vai me sobrar o quê? 1.810 anos. Então, para o povo judeu, foram quantos anos? 490 anos. E para o povo do príncipe, seriam quantos anos? 1.810 anos. Viu que foi simples de entender a profecia? Distribuir ela em dois blocos e acabou. Muito bem. Para Daniel ficar mais tranquilo um pouco e ter uma compreensão mais próxima da realidade, o anjo Gabriel facilitou mais uma vez. Ele pegou o primeiro bloco, que trata do período do povo judeu, que é os 490 anos, e falou o seguinte: você vai distribuir em 7 semanas, mais 62 e mais uma. Essa última semana, no metade dela, vai ser tirado o Messias, ele vai morrer. Que coisa interessante. 7 semanas, mais 62, mais uma, dá quantas semanas? 70 semanas, exatamente 70 semanas. Os mesmos 490 anos. Então ele disse o seguinte, no verso 25, duas coisas maravilhosas estão reveladas no verso 25, do capítulo 9. A primeira delas, a principal delas, o ponto de partida da contagem dos 2.300 anos. Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Essa ordem dos 4 decretos foi o terceiro, e é o que deu definição para isso, está registrado em Esdras capítulo 7, verso 7. Tem caneta e tem papel aqui, se precisar para pegar. Jeremias. Não, Neemias. Voltando lá então. Esdras 7, verso 7, ele diz que esse decreto aconteceu, da saída de restauração definitiva, foi no ano 7º do rei Artaxerxes. Artaxerxes era rei também do Pérsia. E vocês lembram que mais ou menos 68 anos dos 70 ficou dentro do Império Babilônico, aí a Pérsia derrubou a Babilônia, mas ainda tinha 2 anos de castigo ainda, e esses 2 foi dentro do período de Ciro, rei da Medo-Pérsia. Mas começou os decretos ali, mas não saiu a autorização que definisse o retorno. Ainda não era a contagem. A contagem só no terceiro decreto, que foi esse, de Esdras 7,7 cita, rei da Medo-Pérsia, que
saiu a definição, então, e eles voltaram para reconstruir. Muito bem. Essa saída para reconstruir o ano sétimo do Reino da Xerxes é exatamente o ano 457 antes de Cristo. Isso é história. Vocês pegam a história, a enciclopédia britânica, e vai lá e procura rei Artaxerxes. Vocês vão chegar no ano 456 a.C. Como a profecia ia atravessar o ano zero, então eu tenho que incluir o ano zero. Então, a contagem, contando com o ano do zero, são 457 antes de Cristo. Tá? No dia 22 de outubro. Consequentemente, no dia 22 de outubro de 1844, ele ia terminar. E terminou exatamente nesse período, os 2.300 anos. Então, o primeiro ponto do verso 25 do capítulo 9 de Daniel é interessante demais, porque ele dá um ponto de partida. Se tem um ponto de partida, então eu tenho um ponto de chegada, ponto final. Porque a profecia está dizendo que é 2.300, então isso é nosso, irmão. 22 de outubro. A 22 de outubro. Os 2.300 anos. Tem um mês, na própria Bíblia fala mês, não é? Sétimo ano do rei Artaxerxes. Ao oitavo mês, não, né? Não, isso aqui é decreto, é data legal, histórica. A data do decreto. Se a data do decreto foi aqui, a data final da conclusão dos 2.300 é aqui e acabou. Não tem. A Bíblia está dizendo que a partida do decreto, a data do documento, é que inicia a partida dos 2.300 anos. O resto é resto. Não tem que questionar nada, entendeu? É muito claro. Agora, então, o segundo detalhe do verso 25 ao 27, além do ponto de partida, que é fantástico, que a Bíblia dá um ponto de partida, a parte mais interessante é ele pegar, então, dos 2.300 anos, esse bloco dos 490, ele vai subdividir em 3 partes, o profeta entender. A primeira, para reconstruir, seria 7 semanas. 77? 49 anos, a história confirma que eles gastaram até Jesus, os fariseus, discutindo com Jesus mais tarde, gastou mais de 40 anos para destruir, para reconstruir Jerusalém. Agora em 3 dias você vai reconstruir, rapaz, que conversa é essa? Vocês estão lembrados disso? Então lá na própria Bíblia, a própria Bíblia já revela sobre isso. Os fariseus fazem um comentário. E segundo ponto, se foram 49 anos, diminui de 49 então, de 457, eu chego ao ano 408. Aqui terminou o período de reconstrução de Jerusalém. Aí 662 semanas vezes 7 dias cada uma, são 434 dias, que na realidade são anos. Esse período de 434 anos, das 62 semanas, gastariam para eles espiar a transgressão, que está lá no verso 24, lembra? 70 semanas acercados ao teu povo, da cidade, do céu, Jerusalém. Então, lá no verso 25, ele está dizendo o que eles, onde enquadraria aquelas citações, a maior parte daquelas citações do verso 24, que é espiar a transgressão, espiar os pecados, dar fim aos pecados, fazer a justiça eterna e ungir o Santo dos Santos. Quais tudo eles fizeram? Principalmente ungir o Santo dos Santos. João Batista, que é judeu, batizou Jesus. E isso, o batismo de Jesus se deu exatamente no ano 27. O ano 27, se vocês fizerem essa conta que nós fizemos aqui, vocês vão chegar os 434 anos exatamente no ano 27. Até agora é matemática, pura. Passou pelo ano zero. Não é no ano zero, porque isso aqui já existiu diferença no calendário. Entendeu? O calendário já veio, o negócio de calendário antigamente era calendário lunar. Depois passaram para calendário solar. E aí foi só uma diferença, só uma confusão. Agora, a história está registrada. Os documentos do Artaxerxes estão registrados. A própria Bíblia dá o ano. E isso, então, o resto é resto. Então não tem para onde fugir disso aqui. Então o ano 27 está exatamente no final dos 434 anos da reflexão judaica. Aguardar o Messias, se preparar para receber o Messias. E aí, o que fala o verso, do verso 25 ao verso 27?
E essa última semana é um pacto dele com o povo dele, com o judeu. Que ele ia fazer durante uma semana, que são 7 anos. Bom, se o batismo dele deu início ao pacto, a última semana, os últimos 7 anos, lá no verso 25, 26, 27, está dizendo que na metade da última semana ele morreria. 3 anos e meio, foi o ministério de Cristo. Certo? Ele morreu no ano 31, com 33 anos e meio de idade. Não tem como fugir disso. E um detalhe interessante: aqui, ele foi lá no céu, entregou o sacrifício, voltou e ficou mais 40 dias aqui na terra. E aquela turma que ressuscitou com ele está bem. E eles, segundo o desejar de todas as nações, eles entraram na cidade nesses 40 dias, Jerusalém, e foi pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Trabalharam o tempo todo com a nação judaica. Vocês lembram o cuidado que Cristo teve lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e mesmo na finalização dos evangelhos, especialmente o evangelho de João, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, antes de ele ir embora, ele teve um cuidado muito grande de dizer: primeiro vocês vão aonde? Vai percorrer a Judéia, Jerusalém e Samaria, depois aos confins da terra. E isso por quê? Porque ele ia embora no meio do pacto. E deixou os 12 apóstolos judeus, dentro do ano 31, habilitados, os 11 apóstolos, habilitados a fazer o trabalho missionário das ovelhas perdidas da casa de Israel, durante esses 3 anos e meio para frente aqui. E inclusive aqui dentro desse ano 31, que após os 40 dias, quando Jesus fosse embora, o Espírito Santo desceria e transferiria aquela festa que estava lá no céu pela bem-sucedida missão de Cristo, e recebeu essas primícias dos que dormem, que ressuscitou com a ressurreição de Cristo. Ele desceu e transferiu a festa para cá, porque a descida dele foi marcada lá no sermão de Pedro, no Pentecostes, com o estrondo, com tudo, com a chegada dele. Aonde ele chegou, a máquina, o querubim, que é o rei dele, o barulho, deu trovão, deu terremoto para tudo quanto é lado, e ficou na nuvem por ali. E aí, em forma de fogo, teve um desenho, teve em forma de fogo, uma manifestação, e os apóstolos, os 11 apóstolos, mais uma turma que estava ali, receberam dons especiais, e aquele momento foi chamado de chuva temporã, que era o plantio inicial, para jogar semente do Evangelho no chão. Chuva temporã. E nos nossos dias vai ter a chuva que é para colher, que vai ser muito maior a chuva da colheita. A chuva do plantio está aí, nós estamos nela agora. Chove aqui, chove ali, papapá. Agora, para colher é fevereiro, março, que eles falam de enchente de São José, já chama enchente de São José. Aí vocês veem como é que o bicho pega. É chuva bem mais violenta, bem mais intensa. Muito bem, no ano 31, o Espírito Santo transfere a festa que já estava no céu para cá, e teve milhares de pessoas que num só dia se batizaram. Aí ficou esse trabalho de 3 anos e meio, onde no ano 34, a nação judaica tinha que assumir o cristianismo. Porque aqui no ano 31, preste bem atenção, desenhei um vermelhinho aqui, está vendo? No ano 31 começou a igreja de Éfeso. E é o primeiro período da igreja cristã na face da terra. Vieram para os seus e os seus não o quiseram. Percebeu isso? Isso foi o que João revelou no capítulo 1 do Evangelho de João. E como eles não quiseram, durante esses 3 anos e meio aqui, ao invés deles examinar a consciência, examinar o trabalho desses homens, eu não sei se era Abraão que estava ali, se o próprio João Batista, o filho dele, eu não sei se Isaac, Jacó, era uma multidão de pessoas enorme, que viveu na época do Antigo Testamento, que ressuscitou. Preste atenção, se isso aconteceu, durante 3 anos e meio, eles tinham para refletir e tomar decisões.
nesses 3 anos e meio, conseguiu do Império Romano licença para matar qualquer um, para considerar crime a prática do cristianismo. E foi isso que eles fizeram. E o Império Romano cedeu. E sabe qual foi o argumento que foi muito forte para conseguir isso? O que aconteceu no ano 31. Olha, só num dia, quando começou a manifestação principal deles, eles falam que o Espírito Santo desceu, só no dia, eles batizou quantos? Só no dia. De lá para cá tem 3 anos e meio, multiplica por dia isso. Durante 3 anos e meio. Daqui uns dias derruba o governo romano, vocês estão no sal. Passou mesmo o Império Romano não queria nem saber de conversa. Deu autorização, pode pregar o pau, pode matar. E praticar esse crime de cristianismo. Aí no ano 34, por que o marco de Estevão é o primeiro marco importante nisso aqui? Porque ele foi o primeiro mártir morto oficialmente por decreto de lei, de forma legal. Jesus foi morto de forma legal? Não foi. Ilegal, à noite, testemunha comprada, terrível. E tudo que aconteceu nesses 3 anos e meio foi desse jeito. Agora, aqui não. Estevão foi morto por decreto de lei. E Saulo de Tarso estava aqui segurando a roupa dele para ser apedrejado. No meio desse ano, Pedro se converte, Atos capítulo 10, aquela visão do lençol, onde no verso 28 é que tem a charada explicativa da visão do lençol. E ele entendeu que aqueles animais que eram só imundos estavam representando o mundo, os reinos gentios, que Deus purificou. E ele tinha que batizar Cornélio, era para ele entrar e batizar Cornélio, ele não estava querendo. Por isso que ele teve a visão do lençol. Que Deus estava purificando todos os reinos. E os judeus, se quisessem fazer parte do povo de Deus, tinha que se converter agora ao cristianismo. Gente de qualquer reino, de qualquer parte do mundo, poderia fazer parte do povo de Deus. E é isso que era para ser feito. E era isso que ele falava. Ele fala, mas Deus me mostrou que eu não deveria mostrar para todo mundo. Exatamente. Exatamente. E no final desse ano, 34, um cala-boca que encerra o período dos judeus, exatamente a conversão de Saulo de Tarso, que no começo desse ano estava segurando a roupa do mar. E arrastou e perseguiu ele. E esse cara se tornou nada mais, nada menos do que o maior marco na pregação do Evangelho aos gentios, na história da humanidade, tanto por um período de tempo como de obras executadas e escritas em favor da pregação do Evangelho ao mundo gentio. Foi fundamental o trabalho de Paulo, a história de Paulo, para a marca inicial do cristianismo. E foi mais difícil de novo, né? Exatamente. Porque ele era romano, Foi mais complicado de envolver ele, porque ele era meio sangue, filho de mãe judia e pai romano. Por um lado, ele era fariseu zeloso, por outro, ele era gentio. E outra coisa, um cara de alto nível, um cara muito bem preparado, poliglota, formação em direito, sabia de tudo e mais um pouco de lei. E conhecia sobre as leis cerimoniais de cor e salteado também. E ele, então, a conversão dele, no caminho para Damasco, iniciou um marco histórico na história do cristianismo. Aqui, então, fechou os 490 anos, que está aqui registrado, então, tá? E esses 3 anos e meio da igreja de Éfeso aqui, foi administrada por 12 apóstolos judeus. Por isso que Jesus não chamou nenhum apóstolo gentio dentro desse período. 12, chegou 12. Não, depois. Então Judas, aqui no ano 31, ele morreu. Judas. Aí os 11 assumiu o comando daqui para frente. Quando Jesus iniciou o ministério dele há 3 anos e meio atrás, no ano 27, ele chamou quantos? 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos eram todos judeus. Nem um gentio. Porque tinha que ser judeu, porque esse período pertencia ao povo. Mas eles votaram, depois eles escolheram um lá. Pois é, irmão, mas depois do ano 34, dentro do ano 31, todos, se quisessem fazer parte
os 12 pães que tinha no santuário hebreu prefiguravam as mesmas 12 estrelas que tinha na mulher de Apocalipse 12, verso 1 e 2. Mesma coisa. Tinha 12 pães na mesa do santuário? Não tinha 12 estrelas na cabeça, na coroa da mulher de Apocalipse 12, verso 1 e 2? Então, eram os 12 apóstolos judeus. E que se tornaram depois, e as 12 tribos, no Antigo Testamento, 12 tribos de Israel. E no Novo Testamento, 12 apóstolos judeus. Justamente por causa da era do cristianismo, da igreja de Éfeso, entendeu? Que iniciaria pelos apóstolos que andou com Jesus durante 3 anos e meio. Então tinha realmente. Aí Matias, no João 31, substituiu. Porque Continuou 12. para todos é para acreditar, né? Aí Matias se converteu no dia já nessa ocasião aqui também. E pronto, fechou a conta, continuou 12. No ano 34 já tinha multidões e multidões já dentro do cristianismo. Só que aí do ano 34 em diante explodiu. Paulo foi o principal viajante da pregação do Evangelho. Morreu pregando o Evangelho. Ano 80 foi construído, no ano 70 da destruição de Jerusalém ao ano 80 o Coliseu foi construído, 10 anos de construção, do ano 70 ao ano 80. Mas já foi aqui dentro desse período, né? Já deu esse período de Éfeso, mas já nesse período aqui, ó. Então vamos entrar agora. Tá. Éfeso começou então no ano 31 e foi até o ano 100 da era cristã, certo? Depois começa Esmirna, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. As 7 igrejas do Apocalipse se enquadram dentro desse perfil aqui, ó, dos 2.300 anos. São 7 períodos que a igreja cristã passaria. 6 deles dentro dos 1.810 anos e o último exatamente do lado de fora. E o qualificativo dos nomes com os acontecimentos profetizados na Bíblia dá perfeitamente para ver que isso aqui não se refere a localizações geográficas, mas a períodos da igreja cristã. E os 7 selos do Apocalipse também se encaixam aqui dentro desse período. Existiram também. Mas o contexto não se refere à geografia e às pessoas dali, mas do período. Os acontecimentos encaixam com a história. E são esses fatos que confirmam que não se tratava de localidades, o recado, mas a períodos. Éfeso quer dizer o quê? Desejável. E olha como é que encaixa, no ano 31, começando com Pentecostes, desejo de pregar o Evangelho. É um qualificativo que não tem como encaixar melhor. E o sangue deles parecia semente também. Entendeu? Cheiro suave mais ainda, diz Mirnas. O cheiro do sangue deles. E aqui, ó, no ano 100, até no ano 100, quem que perseguiu? Os judeus. Do ano 31, começando com Cristo. Depois, oficialmente, no ano 34, Estevão. E daí para frente, uma carnificina. Rapaz, até no ano 100, foram os judeus que perseguiram a própria igreja cristã. João no ano 100. Sim. Os judeus? Eles não aceitaram o cristianismo, consideraram o crime. Eles não aceitaram Jesus. Eles não aceitaram a Cristo. Eles estão em Santa Agora, na Europa. Eles têm lá um descendente de Davi até hoje. Estão esperando, o chefe Asdrubal. Ele está esperando até hoje. Não apresenta normalmente aqui no Ocidente esses filmes. Mas ele é bajulado, esse chefe Asdrubal, que é bajulado muito mais que o Papa Católico. Coisa incrível. Só vê nos telhados para ver passar. Manda ouro de presente, manda diamante, tudo. É uma coisa incrível. Vocês veem lá os Maomé da vida, os muçulmanos, como que eles têm também uma veneração grande pelo profeta e pelos ayatolás que vêm substituindo. Da mesma forma, eles têm uma forma de venerar pessoas e aguardam o Messias da forma deles. A gente tem que respeitar a forma de cada um ver religião. Contudo, nós precisamos de vincular o que aconteceu aqui à profecia bíblica.
ao Messias, Jesus Cristo, eles rejeitaram como nação. Preferiram Barrabás. Mas será que isso não precisa fazer? Por quê? Por que que geraria mesmo do lado do céu, sem que podia estar todinha aqui? Não. A gente não podia estar toda aqui. Deixa eu colocar. Sim. Eles são conscientes que eles não são estudiosos da escritura. São, irmãos, mas aqui, a partir, você vai entender aqui, ó, a partir do ano 34, Gilberto, a partir do ano 34, apenas o que aconteceu é que Deus deixou de considerar uma nação como povo e passou a considerar um planeta. Olha isso que aconteceu. Não era mais uma nação que seria o povo de Deus, mas seria o quê? Um planeta. E se eles quiserem fazer parte desse povo aqui, de Deus agora, qualquer membro do planeta pode fazer parte dele. Só que em vez de chamar judaísmo, passou a chamar o quê? Faz isso. Em vez de ele ser ungido, a mulher ser ungida com óleo de azeite e o homem ser circuncidado pela operação de fimose, eles seriam o quê? Batizados. É o que João fez desde o começo. Tá certo? Então é isso que é considerado. E se o judeu quiser fazer parte do povo de Deus daqui do ano 34 para cá, ou membro de qualquer parte do planeta, ele só tem que simplesmente aceitar a verdade, a palavra de Deus, e ser batizado nas águas, ser mergulhado, deixar o velho homem lá dentro e ressuscitar a nova criatura, que é membro do povo de Deus. Igual que a igreja de Deus nos últimos dias hoje, Laodiceia. Esse é o povo justo, o povo do juízo. Então vamos chegar lá agora mesmo. Então vamos entender agora. Éfeso está aqui. Aí eu queria abrir agora com vocês. Mas voltando lá. Rapaz, só uma perguntinha pro Cláudio. Espera só um pouquinho, Gilberto. Deus queria uma razão perfeita. Tá bom. Você lembra que no começo, O que interessa a nação? Porque todos são filhos, todos saíram do céu e entraram na terra e sol. vamos lá então. Em primeiro lugar, quando saiu do Éden, começa tudo ali. Tentou Deus com família, não tentou? Deu certo? Não deu. Depois Deus tentou, através de tribos, de várias formas, com sacerdotes, Melquisedeque, que já existia naquela antiguidade, adiantou? Continuou. Teve que ter um dilúvio, encerrar com tudo. Aí depois vem outra história, que ainda apareceu o Melquisedeque, depois do dilúvio. Deus teve que acabar com o mundo, que não adiantou. Tudo que tentou para salvar a humanidade, até no dilúvio não adiantou, tudo. Só de uma humanidade inteira, só salvou 4 casais de seres humanos. Desses 4 casais recomeçou o mundo. Tudo de novo a mesma coisa, famílias, tribos, até se tornar uma grande nação. Aí ele chama um povo, porque os outros já estavam internados, porque tem o diabo o tempo todo trabalhando contra, detonando, e Deus procurando trabalhar. Aí Deus selecionou uma nação para servir de modelo para as outras nações do mundo. Adiantou também? Não adiantou, porque o próprio Evangelho está dizendo: veio para que eram seus e os seus não quiseram. Respondeu a sua pergunta? Então, como a questão de nação também não dá certo, não deu certo, ele falou: não, o meu povo agora é o seguinte: o planeta inteiro aceitou o trabalho, a missão do meu filho, que é Messias, que é o Cristo, esse é meu povo agora. E aí começou, gente, tudo quanto é parte do mundo, o critério de adoção agora foi o batismo. Não era mais circuncisão e nem era mais, no caso da unção. Pronto, agora é batismo. E pronto, acabou. Daí para frente é assim que está funcionando. Aí essa igreja passaria por 7 períodos. Então, um 8º ficou para trás. O período judaico está aqui, essa maior cadeia profética de 2.300 anos. O primeiro bloco durou 490 anos, que já tinha muita história para trás. Aí eles teve 490 anos para ver se dava jeito, mas não deu. Aí o restante, 6 igrejas das 7 do Apocalipse, está aqui dentro. Como também os 7 selos do Apocalipse, 6 também abriu tudo aqui dentro. Está tudo aqui dentro. Está faltando abrir o 7º só, terminar os acontecimentos do 6º, que nós estamos vivendo aqui o 6º selo do Apocalipse, e o último é só nessa viagem do céu.
as 7 igrejas, 6 ficou aqui dentro desses 1.810 anos. Alguém queria perguntar uma coisa, João? Jesus citou isso de uma maneira bem clara, né? Ele falou lá sobre ele mandou chamar os convidados, e os convidados não foi de canto, para outro, foi de aí ele falou, então a festa está pronta, e o convidado, já que a casa cheia, vai lá na esquina, lá, da Vitoriada, tá certo, já Passa a régua. porque essa bagaceira que está agora ali. Tá, muito bem, João. E Eda? Vai lá. Para todo mundo. Tem a vida deles normal lá, mesma coisa. Filipenses 2,10 fala que aquele que dá o joelho ao nome de Jesus. Tanto os que moram debaixo da terra, mesma coisa. Mesma coisa. Está esperando Jesus, a mesma coisa. Justo e injusto está lá, a mesma coisa. Irmã? Então vamos partir do princípio inicial. Todos são filhos de Adão. É uma linhagem só, planeta Terra. Entendeu? Não, mas porque eu li assim, que não possam misturar com mulheres, Peraí. outros povos. Então, quem era Caleb e Josué? Os únicos dois de 2.350.000 que entrou na Terra Prometida eram moabitas. Eram pessoas que foram aceitas por adoção dentro do reino de Deus. Isso foi praticado em todo o Antigo Testamento. Pessoas de outras nações, a própria Ruth, quem era Ruth? Está lembrado quem era Ruth? A Raabe, a prostituta. Ela era nora de Não? na questão da tribo. Deus falava para ele, o povo de Israel, Deus falava não, para não, eles não. Não foi dito para Abraão que todas as nações da terra seriam vendidas sobre ele? Ele teria descendência em cima de todas as nações? Então, quem descobriu o Brasil? Os portugueses. Mas quem povoou Portugal? Não, os judeus. Portugal foi colonizado pelos judeus. Pois é, aí os portugueses descobriram o Brasil e povoou o Brasil. Quem descobriu as Américas? Não foi Cristóvão Colombo? Ele não era espanhol? Quem colonizou a Espanha? Os árabes. Quem eram os árabes? Descendência de Ismael, filho de Abraão. Os judeus, descendência de Isaac. Então, a profecia se cumpriu em toda a face da terra. Queira ou não, irmã, nós temos uma forte raiz descendente judaica, tanto do parte de Abraão, como voltando lá em Cristo, lá em Adão, isso não muda nada. Porque o próprio Cristo foi tido como o segundo Adão. E isso deixou uma ideia seguinte: você tem um judeu de sangue, uma descendência real de sangue, e aonde não vem de sangue, você tem que João Batista diz que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, que é aqueles filhos pela fé. Se tornam judeus espirituais, dos quais os 144.000 quem vai compor sou eu e você. Nós somos do Israel espiritual. Israel espiritual. Fechou? Então vamos agora para alguns detalhes importantes. Abra sua Bíblia, né, então, no capítulo 2 de Apocalipse, para estudar aqueles anos, a gente não dá para dizer. qual que é? Ano 100, o primeiro, 323, o terceiro, 538, quanto? 538. 538, Depois 1798, 1798. depois 1833. E aí 22 de outubro de 1844, o último. Muito bem. Éfeso, capítulo 2, versículo. Queria falar alguma coisa? Éfeso, capítulo 2. Desculpa, Apocalipse. Desculpa. Apocalipse, capítulo 2. Já está eu querendo polir na Bíblia. Não, de forma alguma, que as pragas caem tudo. Na ideia de querer acrescentar em qualquer coisa. Estou fora. Desculpa. Então, Apocalipse, capítulo 2,
versículo 2 e versículo 3, observe que aí é bem claro com relação a esse pessoal teria precisão em identificar pessoas falsas e mentirosos. Observe no verso 4, o motivo que Deus tinha de clamor contra eles é que eles deixou o quê? O fogo do primeiro amor, não foi isso? Era o único clamor que Deus tinha. No verso 6, na altura do verso 6, foi muito interessante. No verso 5 ele faz um apelo para eles, mas no verso 6, o ponto a favor deles é que eles tinham um ódio mútuo com Deus contra a obra de quem? Dos Nicolaítas. Quem foram os Nicolaítas? Teve um converso no início dos evangelhos, que é citado no Novo Testamento, que chama Nicolau. Mas não tem nada a ver com isso. Eles usaram o nome, porque o nome Nicolau, na realidade, quer dizer, é um nome grego. Nicolaus, ele conquista pessoas, é o significado do nome. Ele conquista pessoas. Só que isso se adequou, que isso foi um grupo de rebeldes que surgiu dentro da igreja e começou a pregar perversões dentro da igreja. Vocês lembram que antes do dilúvio apareceu na história da humanidade um tal de Isru, lá na antiga Índia. E aí, quem é que a Bíblia nos deu um quebra-cabeça pela direção que foi? Que combinou com isso, Terra de Norte, que foi bater lá, juntou com ele, e o que aconteceu naquela época? Que a história registra, bate com o que a Bíblia relata em vários livros. Que a Bíblia hoje está faltando muito livro. Eles detonaram, está faltando livro para danar. Você está lendo lá o livro, as crônicas, por acaso tal coisa não está escrito na crônica do livro do resto, você tem o livro do resto. Não está aqui. E muitos outros. Está faltando o Novo Testamento, está faltando o Velho. Então eles meteram fogo, acabou com muita coisa. Mas o pouco que tem é o suficiente para juntar os quebra-cabeça. Você tem a história, recurso, que justifica coisas que estão dentro da Bíblia, que se não fossem esses recursos históricos registrados, você não teria como entender, às vezes, muita coisa que está revelada na Bíblia. Então, o cisma de Ju foi uma perversão de toda a natureza, moral, religiosa, política. E isso aconteceu em vários pontos. Depois, na época depois de Noé, na Torre de Babel, na época da Torre de Babel, quem que encabeçou? Nimrod. E vocês lembram o tanto de bagaceira que o cara plantou, que nós já estudamos, e foi parar nas atuais adorações que tem, rainha do céu, e não sei mais o que, com um filho no braço, e hoje, etc., cultos, etc., que tem desse jeito, isso, não sei o que mais. Então, os nicolaítas foram formas de perverter valores morais que aconteceram dentro da igreja. E Deus demonstrou ódio, e a igreja de Éfeso foi agraciada por também odiar esse tipo de conduta dentro da igreja. Era uma seita gnóstica e herética, essa seita dos nicolaítas, formando divisões de grupos entre leigos e oficiais. Dentro dessa seita, eles mostravam o segmento, aí eles separavam. Isso aqui é os oficiais, isso aqui tem que ser endeusado. E esses aqui é o povão. Fazia esse tipo de separação e eram radicais. As doutrinas pervertidas, né, do estilo de Balaão, com carne sacrificada a ídolos e muita prostituição. Deram corda solta, cartão green card, né, para praticar a prostituição abertamente. E isso estava contaminando a igreja. E Deus chamou atenção. Muito bem. Vamos já abrir a Bíblia agora, lá no verso 9, e ver sobre Esmirna, que é um cheiro suave. Então vocês viram no ano 100, fechou Éfeso, aí começou o período conhecido por Esmirna, cheiro suave. Aqui vocês já viram as características aqui. Eu queria comentar outra coisa. O primeiro selo do Apocalipse
Abre Apocalipse 6, verso 2. Ele abre exatamente no ano 34, primeiro selo. Apocalipse capítulo 6, o verso 2. O que é que fala em Apocalipse 6, o verso 2? E saiu vitorioso e para vencer. Cavalo branco, igreja branca, Jesus montado, etc. Muito interessante, um qualificativo interessante. E é o que aconteceu. Com tudo que aconteceu, eles foram vitoriosos. Aí esse período fecha junto com o período da igreja de Éfeso, do ano 100. Do ano 100 ao ano 323, que é o período de Esmirna, abre o segundo selo. O segundo selo está aí no verso 3 ao verso 4. O que fala? E o cavalo agora? Vermelho, não é isso? Sangue. Então, do ano 100 ao ano 323, quem perseguiu o povo? O Império Romano. Assumiu a perseguição. Qualificativo. E saiu para matar. Todos os qualificativos. Você vê que vai batendo em paralelo. Agora, dentro do Apocalipse, voltando lá então, para o capítulo 2, o verso 9, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, que é seu ponto fraco, né? Mas, alguém falou alguma coisa? Alguns se fazem de judeus, mas são sinagoga de quem? De Satanás. Presta atenção. Ele estava dizendo, os nicolaítas agora mudou de maquiou. Deixou de ser chamado de nicolaíta para ser chamado de judaítas. Que não eram judeus na realidade, se fazem de judeus. Se fazem de judeus zelosos, infiltrando no meio dos cristãos, para infiltrar a maldita seita nicolaíta, mas com outra fachada, imitando judeus. Mas para infiltrar os mesmos princípios que já havia, só mudou de fazer, é o que o diabo sempre faz. Ele especializou em mentira e maquiagem. Disfarça. A mesma coisa agora, né? A filha está fazendo correr na própria filha agora. E foi nessa época que começou a mudar o decreto de constitutivo. Não, ainda não, está chegando lá. No finalzinho, ó. Foi, no finalzinho. Vamos chegar nele aqui agora. Nicolaísmo, verso 10. No verso 10, tereis a tribulação de 10 dias. Muito bem. João teve essa visão. João morreu no ano 100. Nós já estamos acima do ano 100, entrando no ano 323. João estava vivo? São 10 dias ou 10 anos? 10 anos. Essa profecia é do ano 303 ao ano 313, que a história registra com perfeição. Diocleciano, o imperador Diocleciano, pai do futuro imperador Constantino, declarou 10 anos, que está registrado em qualquer livro de história, 10 anos de perseguição, de intolerância religiosa contra os cristãos. Presta atenção no que aconteceria aqui. No ano 70, a Lúcia falou no começo, ela abordou a construção do Coliseu, vocês lembram? Eu disse para vocês que começou no ano 70, o que tinha acontecido no ano 70? A destruição de Jerusalém. 3 anos e meio antes da destruição de Jerusalém, ela foi cercada. Jesus deu um sinal. Lá em São Mateus 24, verso 15. Quando o assolador da abominação profetizado no profeta Daniel, quem lê, entenda. Os que estiver na Judéia, não volte. Os que estiver no campo, não volte. Quem estiver no telhado, não desça para pegar a sua casa. Então, todas aquelas orientações que Cristo diz, que quando o assolador chegasse para destruir, era para eles o quê? Sumir de lá. Isso aconteceu 3 anos e meio antes do ano 70. Por isso que no ano 70 não morreu nenhum cristão dentro, só morreu um judeu. Porque eles entenderam o recado de Cristo. Porque lá na profecia do capítulo 9, verso 27, onde fala disso, diz que essa primeira cerco ia cair sobre o próprio assolador. Ou seja, os judeus perseguiriam essa guarnição porque eles receberiam uma ordem de Roma que não era para atacar, era para voltar para trás, do que eles voltam para trás. Os judeus, sob o comando de Barcola, partiu para cima deles e quase que dizimou com o exército romano. Os judeus, os romanos que cercou, se deram mal no ano, 3 anos e meio antes do ano 70.
Presta bem atenção nisso. No ano 65 e no ano 66 a.C. Agora, no ano 70, eles vieram armados, mas com gosto. Cercou, e eles praticaram, os judeus praticaram até o canibalismo lá dentro. As mães trocavam de crianças, umas para as outras, praticaram canibalismo lá dentro. Meteram fogo, acabou com tudo, passou arado no lugar do templo, e mais tarde o templo foi reconstruído com o nome e feição romana, chamada de Aélia Capitolina, Jerusalém. E os judeus foram proibidos de entrar lá dentro durante muitos anos. Foi justamente Constantino que foi liberar eles para entrar lá depois. O filho desse Diocleciano. Então, voltando aqui, só para lembrar o que passou aqui dentro do ano 100, com a história de Israel, foi no ano 70 que destruiu Jerusalém. Durante 10 anos gastou para construir o Coliseu Romano. E agora, dentro desses 10 anos aqui, de Diocleciano, eles começaram a usar o Coliseu para colocar os cristãos para brigar com o ferro. Dentro do Coliseu. Para brigar com o gladiador. Esses 10 anos da intolerância religiosa. Então aqui dentro, o leão, digo tudo. E aí, aqui acontece o seguinte: no ano 313, também morre Diocleciano e o filho dele Assur. Quem que era o filho? De cara, Constantino declarou 10 anos de tolerância religiosa, que foi do ano 313 ao ano 323, que quando ia terminar o período da igreja de Esmirna. Aí o bicho pegou. No finalzinho, que foi no ano 321, ele fez uma proposta indecente para a igreja. É uma igreja só, né? Até ali. Ainda, aqui não tinha papo, não tinha nada disso. História aí de Pedro, papo, isso é tudo blá. Isso aí até, eles eram conhecidos como ancião de Roma, os líderes. Pedro foi um ancião de Roma, realmente. Agora, preste bem atenção. No ano 321, eles começaram a avaliar a proposta de Constantino, mudar o sábado e o domingo, excluir o mandamento de mais estrutura e pegar o último mandamento e dividir em dois, que ele excluiu um para continuar 10. Foi o que eles fizeram. O documento que no ano 23 fez isso, chama Catecismo Dominical. É o documento utilizado para fazer essa mudança. E se você pegar o Catecismo Dominical, que qualquer um tem acesso, compra, e vê, e compara com os 10 mandamentos, os 10 mandamentos são 2 tábuas de pedra. No primeiro tinha 4 mandamentos, e no segundo tinha 6. Mandamentos completos. 4 no primeiro e 6 na segunda tábua. Quando eles pegou o segundo que fala de mais estrutura e tirou, aí eles puxou o quinto para o lugar do quarto. E foi puxando. A hora que chegou aqui no nono, não tinha mais jeito, ele depois dividiu o 10. O último mandamento do catecismo é: o nono, não cobiçar a mulher do próximo, e o 10º, não cobiçar as coisas da lei. Que diferença faz? Mulher do próximo, coisa da lei, tem alguma diferença? Tudo a mesma coisa. Mas para poder cobrir o lugar do segundo que eles eliminou, eles fizeram isso. E o quarto mandamento que fala do sábado, eles colocou domingo e dia santo. Domingo e dia sessão de guarda. Pagão, né? Ele era pagão. E aí, eles aceitaram, Constantino entrou, e aqui dentro desse período aqui, ó, no ano 328, ele batizou. E morreu logo depois. Eusébio batizou ele. Veja bem. Os 10 anos de intolerância ficou e os 10 anos de intolerância. Exato. 323, então, que foi o ano que fez a mudança da lei, que entrou na igreja de Pérgamo. Pérgamo quer dizer o quê? Elevação. Olha como que combina a elevação de corrupção dentro da igreja. E combina tanto que Pérgamo, olha no verso 13 do capítulo 2, o que ele está falando? É o trono de quem que foi colocado dentro da igreja? O trono de Satanás. Não, ainda não foi lá, igual você chegar lá não. Isso é lá em Justiniano, lá na frente. Sim. A igreja aqui, eles levam em Pérgamo. Pérgamo quer dizer elevação. Esse é o terceiro período da igreja cristã. Então, aqui, quem colocou o trono dentro da igreja? Quem está falando no verso 13? Satanás.
E aqui também, eu vou citar alguns detalhes acontecidos com relação a Pérgamo. O verso 14 e o verso 15, presta atenção nesse detalhe aí. Quem que aparece em cena de novo? Nicolaítas e Balaitas. O Balaão, o que ele fez no passado? A mesma coisa que os Nicolaítas. Carne sacrificada aí, fez Israel comer, colocou Israel para se prostituir. E aconteceu aquela bagaceira lá, que Deus teve que matar aquele tanto de gente por causa disso. Vocês estão lembrados? Então, aqui de novo. Só que na igreja de Pérgamo juntou tudo. Característica balaíta, nicolaíta, judaíta, virou só miscelânea. E caiu para cima. E isso é uma forma da Babilônia, prevista em Apocalipse 17, está deslanchando. Da baderna religiosa, da embriaguez profetizada. Porque se você pegar Apocalipse 12, você pode pôr 12 em paralelo com 17, você vai ver que dentro desse período aqui foi um período de fortalecimento deles. Aqui é a igreja de Deus, passando por 7 períodos, mas a Babilônia traçando, atacando ela o tempo todo. Quando chegou aqui no final, Laodiceia continuou sendo o povo de Deus, mas continuou a grande Babilônia, com a baderna religiosa. E dentro da igreja verdadeira está cheio de gente embriagada. Quando a pessoa sabe o que tem que ser feito e faz sabendo que está errado, está embriagado. Porque a Bíblia não diz que as coisas de Deus para o mundo é o quê? Loucura. Mas a coisa do mundo para Deus aqui é loucura. Tem que ficar ligado, ficar atento a isso aí. Então, com relação a Pérgamo ainda, eu cito ainda o verso 17, né? E ao que vencer, eu vou dar o quê? Do maná escondido lá no pote que está lá no céu. A arca foi levada para lá. E tem um potinho lá que tem um manázinho dentro. Então, os que vencer, que pertenceu àquele período da igreja de Pérgamo, esse vai comer desse pote especial. Porque foi um período muito negro da história. Então, foi dada essa promessa para eles. E outra coisa, a pedrinha também, com um novo nome. Tá? Dentro da igreja de Pérgamo ainda, levantando então Daniel 7,25, a primeira parte, que é o cumprimento da lei, eles mudariam os tempos, o calendário e a lei de Deus. E lembrando também, do verso 14 ao 15, né, de Apocalipse 2 ainda, que João escreveu em grego, mas adotou o estilo do paralelismo, para destacar, para realçar um ponto forte e um ponto fraco. Quando ele mistura nicolaítas e balaitas, são dois estilos semelhantes, que ele fez paralelo para poder mostrar e escrever em grego o mesmo estilo que em toda a Bíblia hebraica no passado foi mantido. Vocês lembram que eu falei que o Espírito Santo, para escrever a Bíblia, tanto no hebraico, os judeus mantiveram essa forma de paralelismo para escrever, como quando entrou no Novo Testamento, João e outros também procuraram manter esse mesmo estilo, porque esse estilo não é o estilo do profeta, mas é o estilo de quem? Do Espírito Santo. De sempre estar montando paralelismo, mostrando em paralelo, extremos, ponto forte, ponto fraco, paradoxos. Jesus nas parábolas está cheio disso, nas mensageiras está cheio disso. Sim, João. Esse período da igreja está se referindo ao seguinte: é um período negro da igreja, mas que pode salvar dela. Claro! Em todos os períodos, tanto que ele prometeu o maná. Ainda deu o maná de presente. Pessoas que vão se salvar daquele período, o pote de maná que está no céu, lá dentro da arca, todo mundo vai comer. Todo mundo que morreu naquela esperança ali, da igreja de Pérgamo, é para eles. Mas lá tem fábrica de maná, você não está lembrado que aqui a nuvem derramava era para alimentar assim com gosto de gás. Do lado do que está lá dentro é para eles. Viu? Você não precisa dar birra não, porque aquilo é para eles. Está reservado o que está dentro da arca. Agora vai ter para você lá, vai comer dentro do ar. Mas não pode comer nessa livraria não dá problema. Mas vamos lá. Já fechando então, aqui na igreja de Pérgamo, eu quero só fechar com a abertura do terceiro selo, Apocalipse 6, verso 5, que abre exatamente aqui,
então no ano 323. Então vocês viram aqui, ó, o primeiro selo abriu dentro da igreja de Éfeso, o segundo abriu dentro da igreja de Esmirna, e o terceiro abriu no ano 323, exatamente em Pérgamo, que é um cavalo o quê? Preto. Não precisa falar nada, né? Cor da apostasia. E o qualificativo com a elevação de Pérgamo, elevação de corrupção, e que foi dito no verso 13 do Apocalipse 2, que o diabo colocou o trono dentro da igreja. Não tem cabimento. Vocês viram como é que combina a linguagem do terceiro selo com a terceira igreja? Tampa com balaio, tampa certinho. Mas em todos os períodos tinha gente salva e gente perdida. Só que para o salvo foi oferecido esse presente. Irmãos, aqui nós encerramos a aula de hoje, o nosso tempo encerrou. Mas da próxima aula, cheguem no horário 6h15 para vocês pegar tudo. E quem quiser pegar o que está perdido para trás, tem duas maneiras. Se tiver acesso à internet, entra lá que a aula vai estar gravada lá, como vocês estão vendo, está gravada. Do contrário, traz os DVD para mim, eu gravo o curso todo para vocês assistem da televisão. Põe na televisão, DVD e assiste. E a hora que vocês terminarem de assistir, chama a gente, coloca lá dentro para assistir. E empresta o primeiro DVD para alguém. Depois, na hora que você terminar o primeiro, eu te dou o segundo. Aí vocês vão fazer trabalho missionário. A pessoa leva, assiste o DVD, traz o primeiro para vocês. Aí vocês me dão o segundo. E assim por diante. Traz que eu gravo para vocês, não tem problema. Vamos ficar de pé, encerrar nosso coração? Encerrar o coração, por favor. Te agradecemos a Deus pelo que está ensinando a tua palavra. Obrigado por esse Espírito que está conosco, nos faz crescer. Que possa continuar conosco, nos ajudando a fazer a nossa. Amém. Te agradecemos pelo nome da noite. Amém. Uma boa noite para vocês, meus irmãos. Abre, Senhor, os olhos meus, ao resplendor da tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus. Eu quero ver. Abre, Senhor.